Eu vim de Santo Tomé, fui para Évora, tive 8 anos em Évora e depois vim com os meus padrinhos cá para Lisboa e depois andei a trabalhar em casa das patroas, nos restaurantes, estive a trabalhar numa casa interna, depois eu arranjei um quarto, já tinha meus 30 e tal anos, e arranjei um quarto, onde eu conheci o meu companheiro. Antes de eu vir para cá, morava ali na Quinta da Várzea, foi onde a gente viveu 3 anos. E depois nós depois separamos e ele foi a vida dele e eu vim. Depois, quando eu soube que estava esta casa a ser passada, eu vim procurar. Era uma baraquita assim, coisa. Comprei, como todos compram, e arranjei, cá estou. A minha vida foi assim. Eu já estou cá há 17 anos, cá no bairro. Mas cá em Portugal já estou há 40 e tal. Há 40 e tal anos. E estou nessa vida. Pois, eu não morava cá, morava em Luanda. Quem vivia aqui no Bar da Torre, ela era minha mãe. Depois ela teve acidente, ficou uns dias em coma, morreu. E eu vim para aqui, para o Óbito. Bom, eu vim para Portugal. Foi um passeio, né? Porque já moravam aqui os meus pais, já estão aqui há 25 ou 26 anos. E então, fiquei em Santo Tomé, depois casei com a Derek. Tivemos uma filha e decidimos, já que estão os meus pais aqui, ir diretamente para o bairro da Torre, porque eles já moravam aqui há uns anos atrás. Fiquei aqui um ano e 8 meses, depois veio meu marido. Eu vivia na Apelação com a minha mãe e com meus irmãos. Depois eu vim viver para o bairro da Torre porque o meu marido já era de cá. E então eu fiquei cá. Construí a minha família e estou cá ainda. Eu também vivia com a minha avó, com os meus tios, aqui no bairro embaixo. Desde o momento que vim morar para o bairro da Torre, desde que casei, estou aqui. Eu já estou cá há 10 anos, ele está há mais tempo. O meu marido já vivia aqui desde 93, ele andou na escola aqui em Camarate, na número 1. Já há 12 anos estou casada, mas ele já era de cá antes disso, também no mesmo tempo que o irmão dele. A gente não sabe onde A naturalidade dele, não, porque do meu marido, é no Barreiro. Foi aqui. Ele nasceu no Barreiro, penso eu, é a naturalidade dele. Sou eu, sou o meu esposo e os meus 2 filhos. 4. Não, 3. Pois é, agora é 5. Sou eu, meus 3 filhos e o meu marido. Não me lembrava daqui. E eu sou eu, meu marido e as minhas 2 filhas. Nasci em Santo Tomé, vim para Portugal em 97. 97, 17 anos que estou cá em Portugal. E pronto, é muita dificuldade, como nós sabemos, com criança, família, e as coisas não têm corrido como a gente quer, é óbvio. Mas pronto, a gente vai virando, vai lutando, vai trabalhando, esforçando, até chegar ao ponto. E o que é que acontece? Já vivi muito tempo fora do bairro, Camarate. E depois apareci uma vez no bairro com a família, vivemos por volta aqui um ano e pouco. E a vida melhorou um pouco e arranjamos uma casa e fomos viver. E o que é que acontece? As coisas não deram certo, eu e a família, as coisas não deram certo e chegamos de separarmos uns aos outros. Foi em 2012, fui ainda para Santo Tomé, voltei e vim para o bairro. Conheci a dona Noêmia. E assim foi. Já nos conhecíamos, pronto. Não tínhamos assim uma intimidade assim muito fechada. E chegou o ponto que fechamos a amizade. Ela estava numa situação que eu via um pouco difícil. Pronto. Eu, outrora,
eu vivi aqui com uma outra família, com um outro senhor, nesse mesmo espaço aqui. E depois, quando vieram demolir a casa, tínhamos que sair. Então, depois de eu sair, eu estava até operada. Eu sofri uma lesão e tenho uma perna deficiente mesmo, com problemas. Vivendo com ele fora, hoje ele se separou, me abandonou. Porque eu não podia trabalhar, fiquei 2 anos de baixa, não podia trabalhar, ele me abandonou, arranjou outra família. E eu fiquei sozinha, caí nas rendas, eu tinha uma casa, em princípio, de 400 e pouco, depois eu tinha que sair dessa casa, fui viver para uma casa de 380, no frente da Pipa. Eu ali naquele bairro, numa casa de 380, depois de 2 anos de recuperação da cirurgia, da operação, eu disse, pá, não quero ficar inútil, eu quero é trabalhar, eu tenho que ganhar força para trabalhar, tenho que ir trabalhar para ver se eu consigo mesmo trabalhar, porque eu não posso ficar assim. Vocês são dançarinas, não são? Vocês estão preparados para ser dançarinas, né? Não falaram nada disso. Aqui tem atriz, tem professora, tem tudo. É mesmo? Eles podem dar uns toques aí, eles dançam mais. Vai ter um show aqui, um espetáculo? 1, 2, 3 e... Antigamente é diferente o que eu pensava, o que eu sonhava. Agora sei quanto lutei para este sonho que desejei. Tenho de acreditar que tudo vai resultar. Aqui estou, para onde eu vou, canto com paixão, sem novidade não. Aqui estou, para onde eu vou, canto com paixão, sem novidade não. Tipo, abandonar, deixar o país de Santo Meio Príncipe, a minha terra natal, e vir para Portugal era mais devido ao amor familiar, porque os meus pais vieram, depois vieram as minhas irmãs que eram mais novas do que eu, e eu basicamente vivi sozinha, fiquei sozinha, que era uma que tinha menos coragem de deixar o país, que eu gosto bem de minha terra, e deixar o país e vir para aqui. Graças a Deus nunca vivi assim numa qualidade péssima, mas pronto, foi bom, vim. Para mim foi boa experiência. Pois eu fiquei em Santo Tomé até aos 18 anos. Depois fui para Luanda, fiquei lá, estudei, trabalhava lá durante muito tempo. E depois é que eu vim para aqui, por causa do problema da minha mãe. Depois de vir para aqui, acabei por ficar. E não regressei mais. Fiquei aqui, foi bastante difícil, mas fui levando a vida até hoje. Na altura também tive a trabalhar na obra, com a ajuda dos amigos. E manejaram essas chapas, mexer aquilo com a família. Tem o meu cunhado, é carpinteiro, meu sogro, e pronto. Fizemos obras, pouco a pouco fomos melhorando, por isso que está assim até hoje, quer dizer, sempre com a mão nela. Pois, que essas coisas conseguimos melhorar mais a parte do outro lado, já conseguimos ter um esquentador para uma água quente, que nós tínhamos só aquela água gelada há 1 ano, 2, 3, 4 anos, com mão naquele gelo. Pronto, agora tá melhor. Já dá para morar. Parece, por acaso, consegui furar toda a madeira. Foi uma experiência boa. Consegui mais madeira que queiram aditar fora. É importante que o bairro da Torre sempre aproveitamos coisas, porque aqui como é lixo, as pessoas acham que trazem tudo que é lixo para o bairro da Torre e há momentos que aparecem coisas que dão um grande jeito. Sim, isso normalmente anualmente eles fazem, por exemplo, um jardim, por exemplo, para as crianças brincarem, fazer atividade. Depois passar aquilo, eles desmancham fora. Pronto, aquilo é uma empresa que faz,
ganha o seu dinheiro, depois mais aquilo. E deu para aproveitar também para fazer a capela. A parte da capela por dentro foi forrado com aquilo. Se tiver que fazer para mim, é melhor fazer para os outros. E se restar, o que eu gostaria de fazer é arranjar melhor a utilidade da minha casa. Nós conseguimos dar sempre volta a isso. Porque ele sabe fazer alguma coisa. Há pessoas que não têm experiência e precisa de outras pessoas que é para ajudar para fazer. É de tijolo. Vinha sempre um grupinho de pessoas, principalmente aos fins de semana. Vinha grupo de 6, 7, 8, 9, 10, um grupo grande. Faziam esse sábado e domingo, iam. O próximo sábado e domingo voltavam e construíram. E depois foi-se dando os acabamentos finais. Há quem sabia pôr o mosaico no chão, veio pôr. Há quem sabia pôr azulejos, vieram pôr. Foi-se fazendo assim pouco a pouco. Até que conseguiu acabar. Foi de 2012 até agora. Já há 3 anos que está-se a construir. E depois foi-se fazendo um bocadinho melhor para ter um bocado de condições de vivência. Esta casa era a casa... Eu fiquei com esta parte e eles ficaram com aquela parte lá que era onde o outro mais novo morava. Eles ficavam, porque os outros já tinham ido embora, já tinham feito a sua vida, já tinham ido embora, nem conhecia a mãe, nem conhecia coisa. Só conheci 3 irmãos. Só conheci 3 irmãos que estavam ainda cá. Eles moravam ali naquela parte dali. Eu fiquei aqui com esta coisa, depois fui arranjando até... E fui trabalhando em vários sítios, trabalhei em lares, em restaurante, nas firmas, em vários sítios. Vou fazendo o que aparece, porque não há emprego, nem há trabalho, vai-se fazendo o que aparece. Não temos condições, assim, não temos, porque o que a gente recebe do rendimento social de inserção é para comer, é para vestir as crianças, agora como vem a escola, ainda é mais uma despesa para a gente, lanches. Às vezes o Fundo de Desemprego é que manda cursos para a gente e às vezes o curso dá 80, 60 euros enquanto a gente anda lá na escola. E há cursos que às vezes nem são pagos, dizem que pagam e não pagam. O meu marido andou 2 meses num curso, já tinha andado num anterior, foi pago. Andou agora há 3 meses, andou 2 meses num curso, disseram que pagavam, até hoje estou à espera desse dinheiro, todos os dias vou ao banco ver e não, nada. E aquilo que nós sobrevivemos, eu pelo menos estou desde janeiro sem receber um abono para os meus filhos. Porque eles pretenderam cortar, porque não sabem do que eu vivo, eu tenho que declarar e o que é que eu declaro? Se eu não faço nada praticamente, aquilo que eu faço não é nada legal e não tenho como declarar nada. Eu vivo da ajuda, até digo que vivo ajudas familiares e tudo. Porque eu não tenho problema de trabalho. Qualquer tipo de trabalho eu faço. Limpeza, sou para varrer rua, sou fazer não sei o quê. Eu faço tudo. Eu vou à procura, vou à luta. Vou à luta. Às vezes as pessoas não têm trabalho, não é porque não querem, porque são preguiçosos, é porque não há. Minha filha acabou o 12º ano, fez curso de design e está em casa. Já anda, mete design gráfico. Mete currículo por todo lado, mete não sei o que, nem trabalho de limpeza ela veio para fazer. E tem vontade de fazer. Não consegue fazer nada, não há trabalho mesmo. O filho cresce mesmo assim, está criança. O país não ajuda. E nós é que temos deveres e direito, eles nós. Infelizmente é aquilo que está no mundo hoje em dia. Temos que aceitar, principalmente como somos estrangeiros, somos imigrantes. Eu também acho que a maioria do bairro, como são imigrantes e ciganos, olha, esquece. Sentimos um bocadinho disso na pele. Pois, porque acho que se fosse um bairro só de portugueses, acho que eram mais bem acolhidos e mais bem tratados. Mas como nós moramos aqui em restinhos de pretos e ciganos, de certeza que tanto faz quem são eles. Acho que é basicamente isso. E a senhora gosta de morar no bairro? Pois, gostar gosto, né? Porque não tenho outro sítio para... Não tenho condições para morar em outro sítio. Portanto, gosto de estar aqui, estou a morar aqui há muitos anos, mas só que o bairro precisava de ser apoiado. Está muito desorganizado, tem muito lixo, as pessoas têm muitas dificuldades. E como vocês veem mesmo, o bairro está um bocado degradado. E
não sei como é que vai ser, se vamos ter, gostaríamos de ter um bocado de ajuda, ajudar a limpar, se possível, ajudar a arranjar algumas casas que estão piores que a minha, porque a minha eu acho que está mais ou menos, né? Porque hoje, para mim, como já tenho filhos grandes, a estudar em relação a termo escolar, em educação e saúde, Portugal basicamente dá melhores condições do que São Tomé e Príncipe, que é a minha terra. Não seria uma coisa mais ideal de sair da minha terra, que é um pouco quase como isso, e chegar aqui, se calhar, viver numa coisa pior que está em minha terra, porque, de qualquer das formas, aquilo lá em São Tomé, para mim, falo por mim, tínhamos mais condições em termos de qualidade do bairro, de moradia. E então, para pôr água no bairro, tínhamos que criar uma associação, porque eles não tinham, como o bairro ainda continua a ser ilegal, não conseguiriam vir fazer contrato para pôr água para cada um dentro do bairro. Então, tínhamos que criar uma associação dentro do bairro, de modo a eles virem nos pôr água no bairro. Então, nós fomos obrigados a juntar outra vez, unir, conseguimos o tal 300 euros naquela época, e criamos uma associação com a ajuda da Leonor e a Rita. Criamos uma associação, então assim conseguiram nos fazer o contrato que é para voltar a pôr água no bairro. Assim cada um, eles vieram, fizeram a canalização, puseram só aquele pôr, cada um foi puxando e puseram em casa. E temos aqui problema da água, como sabem, que está bastante difícil. Tem-se mais de 10 mil euros em água atrasada, e para além desses 10 mil, ainda, se não me engano, há mais três faturas. Uma deve ser de 600, outra de 170 e tal, a outra não sei, porque eu ainda não falei com a Cadi, não sei como é que é. E está-se a ver, não se está a conseguir pagar, as pessoas não estão a conseguir pagar, estamos a ver se a gente consegue arrecadar algum dinheiro para pagar pelo menos umas 2 ou 3 faturas, depois negociarmos o resto para ver como é que vai ficar. É um tipo de contrato feito que a água corre, é pago junto, que cria um monte de problema, porque há pessoas com 5 filhos, há pessoas sem ninguém, há pessoas que vivem sozinhas. Depois já é uma fatura que é dividida por todos, isso cria grande complicação dentro do bairro, porque eu sou sozinha, como é que eu vou pagar água igual com a Ricardina, que tem 3 filhos? Pronto, isso começou a criar essa complicação e as pessoas começaram a desistir. Água, um bem precioso, não estão a ligar. Até agora estamos nessa situação, já. Porque se a água não viesse nesse momento, quando estávamos a enrascar a água, se calhar já pagavam, se calhar já resolvíamos. Mas como resolveu-se agora, temos água, todo mundo já escondeu de novo. Isso vai chegar ao ponto que ainda vamos ficar de novo sem água, depois eu quero ver. Porque quando sentamos antes de fazermos, antes de entrarmos em contrato com a água, nós reunimos e decidimos, a água vai vir, nós vamos ter que dividir por igual, porque não temos como fazer. Esse é o resto do bairro da Torre, que ficamos aqui 40 e tal famílias, que pronto, onde eu responsabilizo, que é desse lado. Eu acho que pronto, foi uma coisa muito bonita, muito linda, um bocadinho desesperante na hora, mas que conseguimos no grupo, porque o bairro era, né? Eu acho que é unido, né? Mas pronto, as pessoas às vezes a viverem em extrema dificuldade com seus problemas, às vezes esquecem das coisas, porque é assim, nós um dia levantamos e encontramos aqui na porta um edital que dá nos 30 dias que é para abandonarmos a casa, porque nós estávamos numa casa, as nossas casas eram ilegais, pronto. E assim nós resolvemos reunir, como é possível, nós estamos aqui, não temos onde ir, a Câmara nem sequer mandou edital, veio e com a máquina e mandou meter as coisas lá fora e partiram as casas. Depois naquela época se calhar eram, parece, 600 euros que é para eles irem alugar a casa. Então há pessoas que ficaram aqui na rua, dormiram no carro. Então passando 15 dias depois de fazer isso, se calhar acharam que correu muito bem, vieram colar edital geral para o resto da família, que depois de realojar as outras que foram e nós ficamos, era esse o nosso direito. Então nós o que é que fizemos? Nós reunimos, olha, se calhar Deus também, houve apoios, ouvimos que havia uma assembleia
Depois apareceu a Rita, que foi espetacular, porque ela, como já tem experiência nisso, ajudou-nos imenso. Depois apareceu também uma associação que era Viver no Mundo, que é de Quintamocho. Sim. E então eles, junto conosco, e os moradores muito bem acesos, praticamente invadimos a Câmara, fomos para aquela assembleia reunidas. Cada um falou aquilo que achou que vinha à memória, aquilo que sentia no momento e pronto, se passou, depois fomos outra vez, levamos tudo, dissemos que não saímos de frente da Câmara se eles não resolviam a nossa situação, porque nós não temos onde ir. Foi passando 15 dias que era para abandonar a casa. Eu, pelo menos, primeiro recorri, chamei um advogado, porque eu tinha que prevenir, porque eu disse, moro aqui, não tinha trabalho, não tinha nada. Nós fomos, até um dia que nós fomos recebidos pelo presidente e ele muito, o que está acontecendo? Então, não sabia. Olha, ou vocês param com demolição ou então cria nosso lema, nosso coisa era parar com a demolição e criar a solução. Isso foi muito giro. Graças a Deus tínhamos muita ajuda, muita mesmo. Vinham pessoas de fora, pessoas de outros bairros, Santa Filomena, bairro de Amadora, vinham jovens. Aquilo era uma luta grande com a Câmara e nós realmente conseguimos parar. Só que pronto, paramos, mas não vencemos, continuamos aqui nessa pobreza e sem saber realmente qual é a solução, porque até agora não tem solução para nós. Não nos dizem se haverá outro realojamento, quando é que será e como é que vai ser e nada disso. Nós só sabemos que estamos aqui à espera do que der e vier. É assim, sozinhos não conseguimos, porque a gente sozinhos não temos força. O presidente é quem tem de ajudar a gente, pessoas que estejam mais em alto do que a gente para ajudar a gente, porque a gente sozinhos não vamos conseguir fazer isso, não é? Temos de ter pessoas mais alto do que a gente para ajudar a gente nessas condições, porque a gente não tem condições para chegarmos ali e tratarmos de uma coisa. Como tínhamos falado em reconstruir umas casinhas, nem que seja fora. Nós, depois dessa luta, ainda não éramos associação. A associação foi depois da demolição do bairro da Torre. E então, nós ficamos praticamente sem água no bairro. E então, nós fomos para a Câmara e eles disseram que o bairro da Torre gasta muita água. Eles pagavam 20 e tal mil euros de água por mês por causa do bairro da Torre. E então que eles não podiam continuar a fazer isso, que não vinham pôr água no bairro sem nós pagarmos. Essas camisas, como é que eles botam assim? Somente essa vermelha? Eu não. Lavadeira. Nós já fizemos uma carta para a Câmara, pedimos uma reunião, ainda estamos à espera, de modo a ver se conseguimos resolver, não sei como, mas faturas em comunidade é bem complicado, principalmente para mim, que responsabilizo isso, tem sido muita dor de cabeça. Sim, porque eu até já cheguei ao momento de pensar de dar baixa à associação, mas depois a associação hoje em dia também já não é só, não baseia somente da água, já tem outros fins também, acho que quando nós vamos, se calhar, fazemos uma carta, nós somos mais recebidos como associação, mais bem recebidos como associação do que como moradores. E assim, pensar bem, é uma parte boa também de ter associação no bairro. Não é só por causa da água. Agora temos que tentar resolver esse problema da água. Por isso é que nós estamos a querer, fizemos essa carta à Câmara e estamos à espera para ver qual é o tipo de acordo, porque a Câmara também já fez vários acordos conosco. Nós já tínhamos dívida anterior, eles já dividiram por não sei quantos meses. Que eu também vivo aquele problema, porque aquilo que me irrita mais é estar dentro disso como responsável. Porque se eu também fosse um deles, eu nem estaria preocupado. Olha, ninguém quer pagar, também não pago eu, está ótimo. Mas como é o meu nome que está lá dentro no contrato e tudo assinado, e assim, aquilo às vezes dói-me muito. Às vezes temos lixo aqui a cheirar mal que não dá para imaginar. Não tiram 2, 3 meses, agora mais ou menos com a campanha meteram mais um contentor grande e pronto. E já vai dar um jeito. E depois as pessoas se sentem revoltadas, eu vivo aí no lixo, enfim, sem condições nenhuma, ainda tem que pagar 15, 20 euros de água por mês. Eles têm direito de dar isso.
As pessoas não têm saneamento, não têm nada, não têm direito a nada. Porque as pessoas que moram no prédio têm uma água em condições, têm direito a tudo, têm direito à limpeza, moram num lugar limpo, têm vontade de colaborar. Agora inverno, vão passar mal aqui. Pois. Passa mal. Não tem força, não tem nada, não tem direito a nada. E depois tem direito de gastar. E por estar realmente, os moradores às vezes têm direito, têm um bocadinho de razão. Essa água devia ser a única coisa que nós devíamos ter de graça. Mesmo em termo psicológico também, essas coisas também, acho que o bairro precisa. Até eu já tinha falado isso com a doutora Rita Romero, que representa a Segurança Social de Câmara dos bairros, que era para ver se criasse um grupo de pessoas que vinham para o bairro semanalmente ou mensalmente, que é para falar também um pouco com a família. Que essas famílias também acho que se sentem um bocadinho abandonadas em termos de conversa, de ajuda. São pessoas que vivem em péssimas condições, às vezes sem conseguir comer, às vezes sem um pão, sem remédio, às vezes para tomar com problemas graves de saúde. E não tem ninguém que ajuda. Nós arranjamos um outro grupo de forma a ajudarmos a presidente Acadi, que é uma batalhadora, uma fora de série, é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiro também. Admiro também porquê? Porque o bairro ainda existe devido à nossa presidente. Mas isso poderia ser melhor. Poderia ser melhor porque nós não ajudamos a ela. Porque não há união. Quando não há união, não há nada. E depois, se conseguíssemos juntar realmente a faculdade, o Habita e mais pessoas que podem aparecer, até às vezes mesmo solidárias, já dava para crescer, em termos mesmo de mentalidade. E tem mais pessoas que preocupam conosco. Está conosco, passar esses dias e deixar a vossa casa, e se calhar com o trabalho, com tudo, e vir para aqui e estar esse momento conosco, tentar aturar-nos um bocadinho. E isso é importante, é muito bom para o bairro precisa mesmo disso. Não é só é só para todo o tempo mesmo que as pessoas precisam. Já temos o espaço agora mais bem trabalhado. Pois. Já está melhor para construir. Nós até estamos a pensar, por que nós não compramos aquelas sementes que dá relva, de modo que ela não cresça mais capim, e metemos aqui relva toda, aqui, de modo que fica um espaço já adequado para atividades. Que estamos com um espaço bonito, pronto, que deveria dar para fazer outras coisas. E não parem por aqui, continuam. Não é só para nós, mas às vezes também para outros lados que se calhar precisam como nós.